Fala turma, Matos Veira tá na área e mais um vídeo aqui pra vocês. O tema do vídeo é mudança de vida em 90 dias. Hoje eu tô aqui na Tênis Experience, já fiz a minha aula de beach tênis. As meninas estão ali atrás ali. E mais tarde tem tênis lá embaixo. Eu vou mostrar mais aí pra vocês. Aqui é um lugar maravilhoso, cara, um lugar lindo, gostoso também. Então vamos dar uma olhada, ó. As meninas estão ali, tá vendo, jogando. Lá embaixo tem as quadras de tênis. Ali tem um restaurante também. Vamos lá dar uma olhada lá. Bom, basicamente eu tô fazendo esse vídeo para uma mudança radical de vida. Para quem me acompanha, nos meus vídeos anteriores, eu tava no Ceará, né? Fui ficar um pouco com a minha família, com meus pais. E um vídeo anterior também, eu tava num sítio, né, numa chácara, na verdade, que é um condomínio de várias casas, um lugar maravilhoso, bom assim pra gente descansar a nossa cabeça e ter mais paz mental para alinhar nossas ideias, que é basicamente o que eu venho mais falando, além de falar sobre o tema de finanças aqui, né? Ó que lugar maravilhoso, cara. Ó, aqui são as quadras de tênis, tá tendo aula agora, ó. Os professores estão lá dando aula. Ó, aqui eles montaram um circuito, tá vendo? Ó, não pode ir na quadra de beach. Tem os professores ali embaixo, a quadra. Tudo muito legal. Esse lugar é maravilhoso, ó. Ah, e lembrando que a gente está no 5º andar. A gente está no 5º andar de um prédio. Embaixo é estacionamento e essa parte de cima do último andar, do 5º andar, eles fizeram 3 quadras de beach e fizeram 2 quadras de tênis com restaurante, recepção e tudo mais. Esse lugar é maravilhoso. Enfim, voltando ao nosso tema de mudança de vida, o que eu planejei, né, para mudar de vida radicalmente, eu não sei se eu vou conseguir fazer todas essas coisas que eu vou contar aqui para vocês, porém, eu vou assim me dedicar o máximo possível para que eu consiga e eu faça tudo corretamente. Bom, são 5 tópicos que eu anotei numa lista, no meu caderninho das ideias. A primeira delas, que eu acho que é muito importante, eu deveria já saber e ter o conhecimento disso desde a minha infância, eu já deveria ter estudado sobre isso, mas muitas coisas acontecem conforme passa o tempo, a gente começa a trabalhar, crescer, as responsabilidades vêm e você acaba deixando muita coisa de lado, isso é normal. E a primeira coisa da minha lista do caderninho de milhões, ler mais a Bíblia. Eu ultimamente venho lendo mais livros, né? E eu venho procurando ter mais paz para que eu possa alinhar melhor meus pensamentos e as minhas ideias. E com isso eu consigo ter mais clareza dos meus objetivos. Então, ler livros é muito bom. É uma meta também que eu vou colocar de ler muitos livros, né? Ler mais, na verdade, porque depois que eu viajei para o Ceará, já contei em vídeos anteriores, que eu consegui ler 20 páginas porque eu estava num lugar tranquilo, então dá para você ter esse foco e conseguir ler essas 20 páginas sem nada te atrapalhar, barulho, pessoas e etc. E isso é muito bom, me ajudou muito, né, a aumentar o meu foco. Só que, além da leitura de livros, né, como livros de finanças, filosofia e histórias, eu queria aprender mais sobre a Bíblia, né? Ler mais sobre a Bíblia, e não só ler sobre a Bíblia, mas também começar a frequentar mais a igreja, entender melhor as religiões, o caminho, a palavra e mergulhar a fundo nisso. Então essa é a primeira coisa que eu quero fazer de todas as coisas, né, da minha lista, que são 5 coisas. Essa é a primeira coisa que eu quero começar a fazer, que é ler mais a Bíblia, ir à igreja e entender melhor os mandamentos e o que Deus tem para a nossa vida, né? Acho que isso é o principal. Lá na minha infância, minha mãe falou muito para mim fazer a catequese, aprender, ir para a igreja. Só que, cara, você vai crescendo, as responsabilidades vão chegando e você vai deixando muita coisa de lado. Então, acabei deixando isso de lado, o inglês de lado. Enfim, essa é a primeira coisa e eu acho que a primeira coisa mais importante é a principal, sabe? E as meninas jogando, ó que legal, cara. Ó que legal, ó. Sacou. Ó. Boa bola! As meninas jogando, eu tô gravando aqui, as meninas estão jogando ali, cara, e ela fica olhando vez ou outra, eu acho muito legal. Daqui a pouco a gente vai para as quadras de tênis, né, eu gravo um pouco mais para vocês também. E eu queria falar agora da segunda coisa, né, que a segunda coisa é cuidar melhor do meu corpo. Muita gente sabe, né, e quem voltar nos meus vídeos mais antigos, vai ver lá que eu já faço isso, já tenho uma rotina legal, né, de cuidados com o meu físico. Porém,
eu venho pecando um pouco na academia. Quando é para jogar tênis, beach tênis, basquete, futebol, cara, eu me dedico 100%, vou lá e jogo e é muito bom. Eu já tive uma rotina onde eu era uma pessoa mais focada em ir para academia todos os dias e fazer um bom treino por grupos musculares, peito e tríceps, costas e bíceps, perna e ombro, e fazer esse treino, né, focado. Porém, hoje em dia eu tenho deixado isso um pouco mais de lado. E é uma das coisas que eu quero voltar a fazer com mais destreza, sabe? Com mais diligência. Eu tenho me dedicado muito, né, no beach, no tênis, no basquete, no futebol, porém na musculação eu tenho deixado ela um pouco de lado. Tenho ido 2, 3 vezes na semana, mas não tenho feito um bom treino. Eu acabo fazendo um geral ali de 40 minutos, né, treino muito rápido, saio de uma máquina, já vou para outra, porque eu quero me livrar logo da academia e fazer outras coisas, sabe? Só que eu venho percebendo isso, que é muito importante que eu volte a treinar igual antigamente, onde eu treinava realmente com vontade, sabe? Que eu ia e treinava e fazia todos os grupos musculares focado, fazia um bom treino. E eu quero voltar a fazer isso. E isso é a segunda coisa da minha lista que eu quero focar bastante, né? Ganhar mais massa muscular, longevidade, porque musculatura é longevidade, tomar alguns suplementos, me alimentar melhor. E aí a gente entra no nosso terceiro tópico, né, da minha lista ali, que é uma boa alimentação. E assim como eu já disse, para quem me acompanha, eu sou uma pessoa que já vem do esporte, né? Eu gosto muito de esporte. Então a alimentação para mim ela é tudo. Só que depois que eu viajei para o Ceará, aqui quem não viu, volta lá nos vídeos anteriores, você vai ver que eu fiz uma viagem para o Ceará. Passei uns dias lá com a minha família. E por lá ter menos coisas que aqui em São Paulo, eu acabei deixando de lado certas coisas. Por exemplo, pizza, refrigerante, doces e coisas que são guloseimas, sabe? Eu passei 20 dias sem comer essas coisas e esses 20 dias eu não senti falta nenhuma dessas coisas. E aí eu voltei para São Paulo e aí me juntei com a galera, a primeira coisa que eu fiz foi pedir uma pizza, comer uma besteira. Só que eu falei, cara, isso aqui, passei 20 dias sem isso e agora eu tô voltando nessa mesma rotina e isso não é uma coisa que não faz bem pra mim e eu quero tirar isso da minha vida, assim, zero, sabe? Não comer pizza, não comer doce, não comer besteira, essas coisas que fazem mal pra mim, pro meu cérebro. E eu queria tirar, assim, total isso da minha vida. Eu sei que vai ser difícil, porque sempre quando você vai num restaurante ou que você vai comer alguma coisa com algum colega, sempre tem uma garrafa de Coca-Cola, sempre tem algum doce, alguma coisa. Muito difícil, né, você se desviar disso por conta das influências ao seu redor. Porém, a gente tem que lutar contra isso, porque essas coisas, elas acabam fazendo mal para nós, fazendo mal, né, pro nosso organismo e pro nosso cérebro. Então vamos tentar extinguir isso o máximo da nossa vida, para ser o mais saudável possível, viver melhor, viver mais, ter uma mente mais em paz, pensar melhor e tomar boas decisões. Até porque quando você se alimenta bem, faz bastante exercício físico e lê, você toma melhores decisões. Quando é para você traçar uma estratégia, você consegue fazer isso com destreza, não só, vou tomar uma decisão com base em nada, porque sua cabeça está cheia de coisas, cheia de açúcar e etc, você não bebe água, e aí você acaba tomando uma decisão ruim e você só vai perceber isso depois que você já tomou essa decisão. Enfim, olha que legal, cara, tem até uma plantinha aqui, ó, ó, turma, ó. Parece que tá bem cuidado, ó, tá vendo? O pessoal tá cuidando dela, senão ela não estaria desse tamanho aí, ó. Olha que legal. Ó, pra quem não sabe, tá vendo? Ó, eu não sei se vou conseguir gravar aqui, ó. Mas, ó, a gente tá no 5º andar, ó. Deixa eu ver. Ó, a gente tá no 5º andar, tá vendo? Ó, lá embaixo, lá. Aqui embaixo tem um campo de futebol. Não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo ali, ó? Lá embaixo, aqui embaixo tem um campo de futebol. Ó, que legal esse negócio. Ó. Aqui é uma caixa d'água, não sei se vocês vão conseguir ver, eles fizeram, deixa eu vir pra cá pra trás, vai ficar mais fácil se vocês conseguirem ver. Ó, aqui é uma caixa d'água, eles fizeram um papagaio gigante, tá vendo? Ó, que legal, cara. Olha que bacana, ficou muito bom isso aí. Aqui é um prédio Robocop. A marginal tá aqui, né? Aqui atrás, já a marginal. E ó. Pode ver, aqui é tipo Estados Unidos, cara. Eles fizeram uma quadra no 5º andar do prédio
E ficou muito legal. Muito legal. E assim, turma, a quarta coisa da minha lista que eu anotei para mudança de vida em 90 dias é, basicamente, eu ler 20 páginas por dia. Aí você vai falar assim, Madison, mas você não falou de ler a Bíblia? Além de ler a Bíblia, eu quero tentar ler 20 páginas por dia de um outro livro, assim, que tenha a ver com aquilo que eu gosto, né? Por exemplo, eu gosto muito de estudar sobre finanças, gestão financeira, cuidados com o seu dinheiro, sabe? E essas coisas, elas me fazem bem. Então, eu estava pensando, né, em comprar mais livros nesse tema e ler pelo menos 20 páginas, além de ler a Bíblia, ler 20 páginas por dia de um livro relacionado a esse tema de finanças. E mergulhar mais a fundo, né, para entender melhor. Então, a quarta coisa, né, da minha lista é isso, é ler 20 páginas de um livro sobre o tema que eu gosto. Na verdade, não vamos, né, nos privar, né? Pode ser 20 páginas de um livro diferente também. Mas o tema principal aqui eu escolheria finanças, mas isso eu posso dar uma olhada mais para frente, talvez filosofia também, porque é uma coisa que eu gosto. Eu pegaria um livro de filosofia para poder ler essas 20 páginas. Então, turma, a quarta coisa é isso, é ler 20 páginas todos os dias de um livro que eu gosto ali, sobre o tema que eu gosto. Eu acho que isso vai dar um boom no meu cérebro, vai realmente transformar o meu modo de pensar. Porque hoje eu já leio bastante, mas eu só consigo ler se eu estiver num dia calmo, né? Por exemplo, domingo. Domingo eu acordo cedo e aí eu consigo ler bem. Porém, durante a semana acaba sendo mais difícil, ainda mais aqui em São Paulo. Então essa é uma meta também que eu vou colocar aí, de 20 páginas por dia. Até porque se eu pegar um livro de 200 páginas e eu ler 20 páginas por dia, no final do mês eu terminei de ler esse livro. Coisa que é muito interessante. Ler 20 páginas por dia, em um ano eu já li bastante livro. Ó, parece que as meninas terminaram ali, ó lá. Eu vou mostrar pra vocês mais depois, né? A galera ali, a professora. Eu vou mostrar pra vocês mais a academia depois, né? Por enquanto as meninas já ali acabaram a aula. Agora são meio-dia em ponto. Enfim. Voltando aqui, a quinta coisa da nossa lista, né? Quinta e última coisa da nossa lista, eu coloquei só essas 5 coisas, mas tem mais coisas, só que eu, né, resolvi deixar só 5 coisas, porque se eu fosse colocar tudo realmente que eu gosto de fazer, ficaria muita coisa e eu não sei se realmente eu conseguiria dar conta, né? Além de trabalhar, cuidar de casa, ter que estudar, ter que ler, vou colocar mais essas coisas que eu tô falando pra vocês, vai ficar bastante coisa. Eu vou tentar me organizar o máximo possível, fazer a planilha, agenda, etc. Para quando eu estiver ocioso, né, eu pegar o livro, ler, eu estudar sobre finanças, fazer musculação. Enfim, a quinta e última coisa que eu resolvi fazer, basicamente continua nessa linhagem de estudar, né, que é eu fazer um curso relacionado a finanças. Então eu estava pensando um pouco naquela Finclass do Thiago Nigro, né? Para quem não conhece, o Thiago Nigro é o primo rico, é um cara que tem muitos vídeos no YouTube falando sobre finanças, falando sobre dinheiro, ajuda muita gente, me ajudou também. Eu hoje uso a corretora dele, né, que é a Rico, onde eu faço alguns investimentos. Quero muito entender assim e mergulhar de cabeça nesse mundo das finanças para aprender a gerir melhor meu dinheiro. Até porque eu já tenho um conhecimento ali dos livros e esse conhecimento ele já me ajuda bastante. Porém, se eu entrar em um curso, e ainda mais o curso do Thiago Nigro, que é um curso que ele é bem completo, eu já fiz uma vez, fiquei ali por um tempo, depois teve que renovar o plano, acabei não renovando porque eu viajei, fui fazer outras coisas e acabei meio que esquecendo um pouco, deixando de lado. Assim como eu já falei, algumas responsabilidades fazem com que você deixe algumas coisas de lado. E hoje eu quero voltar nesse tema das finanças e fazer esse curso e mergulhar de cabeça para entender melhor tudo sobre finanças. Aonde investir, o que comprar, o que não comprar, quais ações, quais em fundos imobiliários, quais títulos da dívida pública, aonde é melhor deixar o dinheiro, em qual lugar, qual corretora, e eu queria pegar tudo isso. Então essa era a quinta e última coisa da minha lista do meu caderninho de milhões e vou mergulhar a fundo para entender melhor sobre o assunto de finanças, para investir melhor também o meu dinheiro. Tudo que eu queria falar aqui, turma, eu falei para vocês. Aqui eles estavam jogando um vôlei, ó. Aqui, ó.
Aqui dá pra ver que eles estavam jogando vôlei, né, turma? Aqui a rede tá mais alta, tá vendo? A gente tá num lugar muito bom hoje, a Tennis Experience, lugar maravilhoso aqui, fica na Rua Flórida, do lado da Marginal. São 2 quadras de tênis, 3 quadras de beach, lugar bem gostoso. E aí eu resolvi vir conversar com vocês um pouco sobre essa coisa que estava, né, na minha cabeça, que eu estava pensando há muito tempo. Eu tive essa ideia depois que eu voltei da viagem do Ceará, essa ideia ficou fermentando na minha cabeça, era uma coisa que eu queria vir conversar com vocês e falar com vocês. Então, eu acho que todo mundo passa por isso. Se você tem entre 20 e 30 anos, você já deve ter passado por isso, mas eu não sei se você deu continuidade ou se você deixou isso de lado, que é fazer uma mudança radical, né, na sua vida, por meio de leituras, cursos e fazer tudo aquilo que você realmente gosta, mas fazer com afianco, fazer de verdade, se programar para fazer isso e não deixar assim para depois e nesse depois você acaba nem fazendo. Matos Vieira tá na área, até o próximo vídeo e tchau!